Sexo anal causa hemorroida? Acho que essa é a pergunta de milhões que eu mais ouço por aqui, no consultório, no Instagram. É uma dúvida super comum e é um mito. Eu sou Clarice Casale, proctologista, especialista em saúde do intestino, reto e ânus, e vou te explicar por que a relação anal não causa hemorroida. O que acontece com a relação e a doença hemorroidária é que todo trauma pode ser um fator desencadeante da crise. Então é muito comum, durante a relação, para quem tem já a doença hemorroidária, apresentar algum sintoma de dor, sangramento, algum desconforto causado pela doença e o trauma local. Esse trauma fica ainda mais evidente quando a gente não tem o uso de lubrificação adequada ou quando a pessoa não está tão relaxada durante aquela relação. Na verdade, qualquer trauma pode desencadear a crise. O trauma do papel higiênico, o trauma da relação, às vezes o trauma de uma roupa íntima que fica fazendo atrito ali na região, o absorvente batendo na região. Tudo isso pode ser um fator desencadeante, assim como a relação anal. Não existe uma relação de causa e efeito, mas existe sim uma relação entre o sexo anal e a crise da doença hemorroidária, e não o desencadeamento da doença. Por quê? A hemorroida ela é um vaso que está dilatado. Esse vaso não dilata mais por causa da relação. Inclusive, a relação não vai nem afetar a musculatura do ânus, que é uma outra dúvida super comum. Esse vaso dilatado hemorroidário, ele acontece por outros fatores. Fatores intrínsecos da própria pessoa, que tem um vaso um pouco mais dilatado, ganho de peso, esforço evacuatório, geralmente causado pela constipação. Nas mulheres, depois da gestação, também é uma causa super comum para a hemorroida. O que eu recomendo para os meus pacientes que têm hemorroida e desejam fazer relação anal, sexo anal? Eu digo o seguinte: tente lubrificar o máximo possível, vamos tratar a sua doença hemorroidária. Se você conseguir ter relação sem dor, sem sangramento, não vejo problema algum. Agora, se durante a relação isso se tornar desconfortável, a gente tem que pesar se vale a pena ser uma hemorroida cirúrgica para você ficar livre do problema e manter a relação, ou se não te incomoda tanto a esse ponto e você vai seguir administrando a doença e a crise quando ela aparecer.